tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à TV Bellinzone e também ao meu quadro Por Dentro da Lata. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e neste treinamento nós vamos falar a respeito das tecnologias das tintas. Nós vamos falar a respeito de matérias-primas, vamos falar a respeito do PSG, vamos falar a respeito de PVC, que é um tema super interessante. E este treinamento ele vai estar dividido em dois módulos. O primeiro módulo, que é o que nós vamos falar agora, e o módulo 2, que é o módulo final, onde vamos finalizar com as informações a respeito do PSQ, do Programa Setorial da Qualidade. Então fica ligado, acompanhe a gente aí e vamos em frente agora no nosso primeiro módulo, falando das tecnologias das tintas. Bem, o primeiro slide que eu gostaria de mostrar para você é definindo o que é tinta. Para que você entenda, existem mais de 300 definições que dizem, o que é tinta. Eu escolhi essa que está aqui. Tinta é uma composição líquida ou não? Sim. Por quê? Porque existem as tintas em pó, tá? Para quem não sabe, além das tintas líquidas, existe uma tecnologia de tinta que são tintas em pó. Elas são aderidas, elas são aplicadas através de uma polaridade negativa e positiva e elas são fixadas e o seu brilho é obtido através de um forno de alta temperatura. É uma tecnologia diferente, onde a resina ela não é líquida no momento da aplicação, ela vai se liquefazer, ou vamos dizer assim, ela vai se tornar plástica, plastificada, quando ela sofrer uma alteração de temperatura, quando ela receber ali mais de 200 graus sobre ela, dentro de um forno específico, onde ela vai trazer o brilho específico e vai trazer a finalização do acabamento e aderência, ok? Então vamos lá. Tinta é uma composição líquida ou não, como eu falei, pigmentada, que ao ser aplicada forma uma película que protege, embeleza, valoriza e higieniza uma superfície. Deixar bem claro uma coisa aqui também, nesse ponto aqui eu falei pigmentada, tá? Mas nós temos, por exemplo, os vernizes, nós temos as resinas, que não são pigmentadas, mas também são consideradas tintas, são considerados produtos de acabamento, tá? Porque muita gente acha que tinta é somente aquilo que cobre. Na verdade não, o verniz ele é uma tinta, a resina ela é uma tinta, ok? Então deixar isso bem claro. Tá? Então, dentre todas as especificações, dentre todas as definições, na verdade, sobre o que é tinta, eu escolhi essa daí por achar que ela engloba uma quantidade maior de informações. Então, vamos em frente. Qual é a composição básica das tintas? Esse é um ponto muito importante, as pessoas me perguntam bastante, Filipão, do que é feita uma tinta? Qual que é a composição básica dessa tinta? Quais são as matérias-primas? Então, presta atenção. Vou explicar para você bem detalhadamente quais são cada uma delas e para que serve cada uma delas, Primeiro ponto, primeira matéria-prima. Nós temos aqui as resinas. Elas são responsáveis pela resistência, aderência, brilho, impermeabilidade, poder de limpeza e absorção de outros componentes. O que isso quer dizer? Ela absorve as outras matérias-primas que a gente vai ver agora e ela é a principal matéria-prima da tinta. Tá? Só para a gente deixar isso bem claro, é a matéria-prima mais cara dentro de uma lata de tinta, dentro de um produto, ela é a matéria-prima mais cara, isso não temos dúvida a respeito, tá? E além de ser a matéria-prima mais cara, ela é também a matéria-prima mais importante dentro de uma tinta. É ela que rege, não só a qualidade, o tipo, mas a quantidade da resina, é ela que rege o desempenho de uma tinta de um modo geral. Então ela tem aqui a resistência, como eu falei, que é um dos principais componentes da tinta, uma das principais características de uma tinta, que é a resistência. A aderência, ela que faz grudar a tinta na superfície. O teor de brilho de uma tinta, mais ou menos resina, vai dizer se essa tinta é mais ou menos brilhante. Impermeabilidade é ela que não vai deixar a água passar pelo seu filme. Poder de limpeza é ela que vai resistir também aquele paninho, aquela buchinha que você vai passar na superfície, sempre lembrando que é importante que a tinta seja limpa com água e detergente neutro, tá? Evitar usar, por exemplo,
detergentes à base de amoníaco ou sapóleos que têm abrasivos, nada disso, ok? É sempre, a limpeza de uma tinta deve ser feita sempre com um pano macio e um detergente neutro. E como eu falei também, é ela que absorve os outros componentes. Quais são os exemplos que a gente tem aqui de resinas, principalmente na linha imobiliária, tá? Quando eu falo aqui as resinas que eu estou mostrando aqui, elas são resinas que fazem parte dos produtos da linha imobiliária. Então nós temos a resina PVA, aqui ó, PVA, para quem não sabe, se chama acetato de polivinila ou polivinil acetato. É uma resina sintetizada em laboratório, ela foi a primeira resina sintetizada em laboratório há muitos anos atrás. Inclusive essa resina ela tem uma característica muito interessante. As pessoas, né, os químicos na época, quando desenvolveram essa resina, quando ela saiu do reator, quando ela saiu da finalização do processo, ela se parecia muito com uma tinta, com látex, né? Aquele látex da seringueira, né? Aquela resina branca que sai da seringueira. Por isso que eles batizaram de resina látex, tá? Muita gente pergunta, Filipão, o látex tem a ver com o látex da seringueira? Não, não tem nada a ver. É que a aparência física da resina PVA, que está aqui, ela era muito parecida com a aparência física do látex da seringueira. Por isso que eles chamaram de resina látex, mas não tem nada a ver, tá bom? Nós temos as vinil acrílicas, que é uma mistura, é uma mescla, né, entre as resinas vinílicas, as PVAs, e as acrílicas. Então nós temos as vinil acrílicas, nós temos as acrílicas estirenadas, que a grande maioria dos produtos à base d'água, das tintas para alvenaria à base d'água, elas são feitas com acrílicas estirenadas ou 100% acrílicas também, tá? Existem as tintas elastoméricas, normalmente as tintas elastoméricas elas são feitas com resinas 100% acrílicas, tá? E depois nós temos as alquídicas. Essas resinas são utilizadas nas tintas a óleo, nos esmaltes e nos vernizes. Existem outras resinas também, como as nitrocelulose, que é a resina utilizada na seladora para madeira. Existem as resinas fenólicas, que são as resinas que é a resina utilizada nos esmaltes, por exemplo, nos esmaltes alumínio, tá? Mas as principais que a gente conhece são essas que estão aqui. Então, como eu disse, a resina é o componente básico e mais importante da tinta, tá bom? Depois nós temos os pigmentos. Os pigmentos eles são divididos em dois tipos. São conhecidos como os pigmentos ativos e pigmentos inertes, orgânicos ou inorgânicos. Ele tem as funções de fornecerem cor, cobertura, enchimento e poder de lixabilidade. Exemplo, TiO2, que é o famoso dióxido de titânio. Vou explicar cada um deles para você entender. Dolomita, silicatos e carbonatos. Então, vamos entender um pouco mais os pigmentos. Os pigmentos, eles servem basicamente para dar cor e cobertura a uma tinta. E também poder de lixabilidade, Filipão. Como assim poder de lixabilidade, né? Aonde que eu vou utilizar o pigmento para ter poder de lixabilidade? Nas massas acrílicas, massa corrida, por exemplo, você precisa lixar ela, né? E essa facilidade de lixamento, essa facilidade no processo de lixamento, quem fornece isso são as cargas. Na verdade, são as cargas, como os silicatos, os carbonatos, que são matérias-primas que dão enchimento, né? Além de dar enchimento, de deixar a superfície lisa, no caso das massas, ela também te dá o poder de lixabilidade. E onde entra o dióxido de titânio, né? Que é o famoso TiO2 aqui? O dióxido de titânio é um pigmento branco super nobre, que ele confere alto grau de cobertura tanto a úmido quanto a seco. É um pigmento caro, é um pigmento na maioria das vezes importado. Existem sim jazidas aqui no Brasil, mas na maioria das vezes são pigmentos importados. A melhor qualidade existe fora do Brasil. E é um pigmento branco de uma moagem bem fina, ele tem um poder de acabamento, um poder de cobertura, um poder de uniformidade de filme muito perfeito. Ele é muito usado, porém, dependendo do tipo de tinta que você tem, por exemplo, se for uma tinta standard, uma tinta mais econômica, vamos dizer assim, ela vai diminuindo a quantidade de titânio e vai entrando mais cargas aqui, ó, como carbonatos, dolomita, que são cargas
que também confere grau de cobertura, porém essas matérias-primas elas conferem um grau de cobertura mais a seco. Tá? O que isso quer dizer? Com a tinta mais seca você percebe a cobertura, enquanto a tinta está úmida ela ainda fica levemente semi-transparente. Tá? Um exemplo, eu não estou falando que é igual, mas um exemplo, quando a gente fala sobre cargas, a gente tem um exemplo muito claro que é o cal, né? Muita gente pinta com cal, não sei se você já pintou com cal, você mistura o cal com a água, põe até algumas pessoas põem um pouco de cola branca e aplica o produto. Você vê que quando ele está úmido, ele é totalmente transparente. Depois que ele seca, ele cobre bem a superfície. Isso é característica das cargas, tá? Então, normalmente uma tinta premium, por exemplo, ela tem uma boa quantidade de dióxido de titânio e também tem uma quantidade considerável das cargas, né? Dolomita, carbonatos, entre outros, tá bom? Então, a função dos pigmentos é justamente essa, dar cor, cobertura, enchimento, no caso das massas, e lixabilidade também, no caso, poder de lixabilidade também no caso das massas, ok? É importante entender que, partindo de uma premium, né, você vai ter pigmentos de melhor qualidade, as standards, você vai diminuindo a qualidade desses pigmentos e dessas cargas, mudando a qualidade e quantidade, até chegar nas econômicas, que são tintas onde você praticamente não existe o dióxido de titânio na composição e são produtos bem ricos em cargas minerais, tá? Então, são produtos, são tintas de desempenho mais baixo, dependendo do uso que você vai fazer. Às vezes uma tinta econômica, por exemplo, não encaixa na tua necessidade, porque são produtos, a linha econômica é uma linha apenas para áreas internas, né? Então vamos depois falar agora sobre os solventes, tá? Nós falamos sobre as resinas, os pigmentos, agora nós vamos entender os solventes. Eles servem para controlar a viscosidade durante o processo de fabricação e facilitar a aplicação dos produtos. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quando a tinta está sendo feita ali dentro da fábrica, dentro dos moinhos, ali dentro dos tachos e tal, eles vão adicionando água ou o tipo de solvente característico daquela resina. Eles vão colocando ali o solvente dentro do tacho para ajustar a viscosidade do produto, deixar um produto com a viscosidade semi-pronta, ou dependendo do produto, com a viscosidade pronta para a aplicação, tá? Se for um produto pronto para uso, ele já entrega uma viscosidade perfeita para a aplicação. E os principais solventes são a água, água rasa e thinner. Tá? Esses são os principais solventes utilizados na linha imobiliária, na linha de tintas de produtos imobiliários. É importante deixar bem claro que a água, logicamente, ela é usada em todas as tintas látex, todas as tintas acrílicas, esmaltes à base d'água, fundo preparador, complementos como selador acrílico, fundo preparador de paredes e por aí vai. Tá? A água rasa, normalmente, ela é usada nas tintas a óleo, nos esmaltes sintéticos e também nos vernizes. E o thinner, normalmente ele é usado em seladoras para madeira ou algum produto específico, dependendo do fabricante. Existe um produto poliuretano ou uma tinta poliéster, por exemplo, ou uma tinta, vamos supor, uma tinta epóxi, né? O mais comum que a gente percebe utilizando o thinner, né? É uma tinta epóxi. A tinta epóxi, ela usa um diluente para epóxi, né? Famoso diluente para epóxi. Mas o diluente para epóxi não é nada mais nada menos que um thinner. É importante dizer aqui, deixar bem claro para você, no caso de água rasa e thinner, água não, porque fica mais claro, né? Mas quando nós falamos de água rasa e thinner, é muito importante deixar claro para não misturar esses solventes, né? Por exemplo, você tem ali um esmalte sintético, vou diluir com thinner, porque o thinner ele vai secar mais rápido. Isso é pura ilusão, tá bom? O thinner ele vai acelerar apenas uma parte do processo de secagem do esmalte, que é o quê? Que é a evaporação do solvente. Quando o esmalte sintético ele precisa tanto da evaporação do solvente quanto da oxidação, que é o contato com o oxigênio. Então, se você acelera demais a evaporação do solvente colocando o thinner no esmalte para diluir, ou na tinta óleo, no verniz, você vai acelerar a evaporação do solvente,
porém você vai travar um pouco o processo de oxidação, a penetração do oxigênio no filme. Então você vai ter uma secagem fake, uma secagem falsa, né? Você passa a mão na superfície, você acha que a tinta está seca, mas se você forçar um pouco com a unha ali, ou fizer um esforço mecânico sobre o filme da tinta, você vai ver que a tinta ainda está mole. Então procure sempre diluir ou fazer a diluição na hora da aplicação com o solvente, com o diluente, ou com solvente ou com o diluente adequado, recomendado pelo fabricante. Isso é muito importante, tá? Não queira acelerar o processo, porque em resinas alquídicas, tá vendo aqui em cima, ó, quando a gente fala de resinas, ó, resinas alquídicas, as resinas alquídicas elas foram solubilizadas, elas são solubilizadas em água rasa e não thinner. Quando você utiliza o thinner, é aquilo que eu falei, você acelera o processo de evaporação e isso não é bom para uma tinta óleo, para um esmalte ou para um verniz, ok? Vamos em frente então aqui, a gente tem por último os aditivos. Os aditivos têm a função de melhorar a qualidade final de uma tinta. Exemplo, plastificantes, umectantes, dispersantes, fungicidas e algicidas. Bem, eu consigo fazer sim uma tinta com resina, pigmento e solvente. Consigo elaborar uma tinta ou fazer uma tinta bem arcaica, vamos falar dessa forma, uma tinta bem rudimentar, somente com esses três componentes da tinta aqui. Porém, a evolução, né, depois de muitos anos, a evolução do processo químico, ela foi trazendo aditivos para facilitar o processo de fabricação da tinta e também para facilitar a utilização da tinta por parte dos aplicadores, por parte dos pintores e das pessoas que vão utilizar o produto. Aí surgiram os aditivos, né? Que eles, por exemplo, nós temos aqui os plastificantes. O plastificante é um aditivo que você coloca dentro de uma tinta e ele ajuda a formar aquela película plástica, né? Aquele filme plástico da tinta. Quando você puxa uma tinta, normalmente descarta, ele puxa um filme meio plastificado, não é isso? Quem ajuda a formar esse plastificante esse filme plástico, né? essa aparência plástica, são os plastificantes, que eles são adicionados às resinas. Os umectantes, eles ajudam, por exemplo, na hora da tinta estar sendo feita, na hora que a tinta está sendo fabricada, eles ajudam a uniformizar, a melhorar a mistura da parte sólida do pó da tinta com a parte líquida. Dispersante também ajuda nesse processo, né, de dispersar a parte sólida da parte líquida. O umectante ele ajuda para que a água ou o solvente ele penetre nessa parte sólida, nos pós, nas cargas, e assim possa umedecer essas cargas, esses pós, essa parte sólida, e o dispersante ajuda a dispersar, a tirar aqueles pequenos grumos, aquelas pequenas bolotinhas que ficam ali durante o processo de fabricação. Temos os fungicidas e os algicidas, que são uns aliados muito grandes, por exemplo, para quem tem problema de mofo, para quem tem problema de algas dentro da sua casa. Os fungicidas, né? Muita gente pergunta, Filipão, essa tinta é antimofo, né? Toda tinta ela é antimofo, toda tinta ela tem uma proteção fungicida, principalmente com o novo PSQ, tá? É importante, a gente vai falar no PSQ no segundo módulo desse treinamento, mas é importante você entender que hoje o PSQ há uma exigência sobre a proteção fungicida para dentro das tintas, né? E algicidas também. Para quem não sabe o que é algicida, é para algas, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas existem os bactericidas também, que são agentes que previnem o aparecimento de bactérias, né? Que é aquele cheiro ruim. Às vezes você usa uma tinta, por isso que é muito importante quando usar uma tinta, você vai usar, por exemplo, uma tinta à base d'água, nunca guarde essa tinta ou resíduos dessa tinta com a diluição feita. Por quê? Porque a água lá dentro ela vai criar microbactérias. Essas bactérias elas vão se proliferar dentro da lata de tinta, do resíduo de tinta, por causa da água que você colocou. E aí quando você vai usar essa tinta novamente, você percebe aquele odor fétido, né? Aquele odor de podre, de estragado, né? Porque realmente houve uma proliferação de bactérias dentro da embalagem que acabou estragando com a tua
tinta. Então, quando você for usar uma tinta, diluir, por exemplo, dilua, uma tinta à base d'água, quero dizer, tá? Dilua sempre somente o que você for usar. Evite guardar o produto diluído dentro de um local. Porque mesmo tampado e tal, aquela água que você colocou, que você pegou da torneira normalmente, ela vem com bactérias lá dentro. E essas bactérias, elas vão se proliferar e elas vão se alastrar dentro da tua lata de tinta e você vai acabar perdendo aquela tinta. Então dilua somente o que você for utilizar e guarde bem tampado e longe do sol, longe de umidade, o restante da tinta que você vai precisar utilizar no futuro, enfim. Quer dizer, que você vai querer utilizar lá na frente, tá bom? Então essa é a composição básica de uma tinta: resinas, pigmentos, solventes e aditivos. Lembrando que essa matéria-prima, né, essas composições que eu mostrei para você, elas são mais utilizadas, elas são utilizadas na linha imobiliária, né, na linha de construção civil. Quando você vai para uma tinta, por exemplo, uma tinta industrial ou uma tinta automotiva, a composição é parecida, porém as matérias-primas são diferentes, as resinas são outras, os pigmentos são diferentes também, os aditivos também, assim por diante, tá? Então essa composição básica, ela se refere à linha de imobiliária, à linha de produtos da construção civil, tá bom? Vamos em frente então. Vamos entender um pouco a respeito de tintas versus resinas, né? Qual tinta é a melhor? Uma PVA, né? Uma vinil acrílica, uma acrílica estirenada? A gente está falando de resinas aqui, tá vendo? Uma PVA, uma vinil acrílica, uma acrílica estirenada, uma 100% acrílica ou uma alquídica? Qual desses produtos, né? Qual dessas resinas é a melhor? E qual tinta é mais resistente às intempéries, sol, chuva e maresia? Uma PVA, também de resina PVA, uma de vinil acrílica, uma acrílica estirenada, uma 100% acrílica ou uma alquídica? Olha, não é somente o tipo de resina que define a resistência ou se uma é melhor que a outra. Quer ver? Olha aqui, depende do tipo, como também da concentração e do teor de sólidos da resina. Exemplo, tinta semibrilho PVA versus tinta fosca acrílica. Vamos entender o que é teor de sólidos, tá? Para quem não sabe, o sólido é a espessura ou é a camada, né? Medindo a camada de tinta que sobra depois da tinta seca. O que sobra na tinta seca nós chamamos de teor de sólidos. Depois de evaporar todos os solventes, alguns aditivos, o que sobrar na superfície é chamado de teor de sólidos. Esse teor de sólidos, ele é basicamente da resina. Por exemplo, uma tinta semibrilho PVA ou uma tinta acrílica fosca. Muita gente fala, mas a tinta PVA ela é menos resistente do que a tinta acrílica. Mas entenda aqui o seguinte, eu estou falando semibrilho. Quando eu tenho uma tinta semibrilho, ela mesmo PVA, eu tenho aqui uma quantidade maior de resina do que eu tenho aqui na tinta acrílica fosca. Então, mesmo sendo uma resina PVA, pela tinta ser uma tinta semibrilho, quer dizer, ter mais quantidade de resina na formulação, essa tinta semibrilho PVA, ela vai ter uma resistência maior do que a tinta acrílica fosca, tá? Então, o que define a resistência e durabilidade de uma tinta não é somente o tipo de resina que está utilizada ali, se ela é melhor ou se ela resiste mais, não é somente o tipo de resina que está ali colocada, mas sim também a quantidade e a qualidade dessa resina. Então, o que a gente costuma dizer? Que isso é uma regra, tá? Quanto mais brilho eu tiver numa tinta, maior será a resistência, maior será a lavabilidade, maior será a aderência, maior será a impermeabilidade dessa tinta. Isso é uma regra. Lógico, quanto mais brilho você tem, maiores defeitos você vai enxergar dessa superfície. Isso é normal, tá? Quanto menos você vai baixando o brilho, né? Quanto mais você vai baixando o brilho, você vai fosqueando a tinta, você vai perdendo resistência, você vai perdendo durabilidade, impermeabilidade, aderência, porém você não mostra tantos defeitos da superfície. Por isso que é importante, a minha opinião é sempre a seguinte, desculpe,
A minha opinião é, não vá diretamente para uma tinta fosca. Eu sei que a tinta fosca muitas vezes é a queridinha do mercado nacional, do mercado brasileiro, mas busque uma tinta com um acabamento intermediário, uma acetinada, ou se quer menos ainda, um semi-acetinado, também conhecido como eggshell, que é uma tinta que tem um leve brilho, um pouco de brilho. Essa diferença de brilho, não aquele fosco papel, né? Essa pequena acentuação de brilho, ela vai te dar uma diferença muito grande com relação à resistência, com relação à durabilidade. Então, quando você busca uma tinta, lembrando que a principal função de uma tinta é a proteção, é proteger a superfície, o reboco, por exemplo, contra o esfarelamento, a madeira contra o apodrecimento, o metal contra a oxidação. Então, quanto mais proteção você agrega nessa tinta, a essa superfície, maior tempo de durabilidade você vai ter desse produto. Então, a minha sugestão é, seja uma superfície de alvenaria, ou seja madeira, seja metal, procure trabalhar com um pouquinho a mais de brilho, né? Você vai ter uma resistência maior, uma durabilidade maior, uma quantidade de resina maior, e isso, como eu falei lá atrás, é ela que vai te dar resistência, durabilidade. Então procure trabalhar com um produto com um leve brilho, evita tanto tinta extremamente fosca, porque quanto mais fosca for essa tinta, por exemplo, tintas standard, são extremamente foscas, tem muita carga, e essa carga, esses pigmentos chamados de cargas, eles são extremamente porosos, né? Você vai deixar o filme da tinta mais poroso e na área externa você vai ter uma degradação maior sobre sol, sobre chuva, ela vai ter uma resistência menor, né? Então procura estar utilizando umas tintas com leve brilho, o famoso semi-acetinado ou eggshell em inglês, né, que eles chamam. Egg é ovo, shell é casca, que é aquela aparência da casca do ovo, aquele brilho da casca do ovo, levemente brilhante. Você não vai ter um destaque dos defeitos da superfície tão evidentes assim, mas você vai ter uma resistência e uma durabilidade bem superior, tá? Mesmo quando a gente fala de uma tinta premium, quando você sobe o brilho, entra para uma tinta semi-acetinada, você aumenta drasticamente aí a resistência e durabilidade do teu produto, tá bom? Então, resumindo aqui, qual tinta é melhor? Não importa tanto. Se você falar, por exemplo, tintas foscas, tá? Vamos dar um exemplo agora de tintas iguais. Se você falar de duas tintas foscas premium, uma tinta premium fosca PVA e uma tinta premium fosca vinil acrílica ou acrílica estirenada, logicamente, se as três tiverem a mesma quantidade de resina, a acrílica estirenada será a tinta de maior resistência. Isso é lógico, né? Seguido da vinil acrílica, e a que terá menor resistência será a PVA. Por quê? Porque a PVA é uma resina de concepção mais antiga, uma resina de concepção mais antiquada, e a vinil acrílica é um pouco mais moderna, e a acrílica estirenada é uma resina mais resistente. Temos a 100% acrílica também? Temos, mas isso mais na linha elastomérica, na linha das tintas emborrachadas, né? Nas tintas tradicionais, são baseadas nesses três tipos de resina aqui, ó: PVA, vinil acrílica e acrílica estirenada, ok? Então, é isso que eu falei. Quer uma tinta fosca de alta resistência? Procura uma acrílica estirenada, uma tinta acrílica estirenada, ou 100% acrílica, que são as emborrachadas. E se você quiser mais resistência, sobe um pouquinho o brilho da tua tinta, que você não vai se arrepender, tá bom? Agora vamos entender um pouco mais sobre o que é o PVC. Né? O PVC significa a relação entre a concentração dos pigmentos ou cargas e a concentração dos veículos, mais conhecidos como resina. É a concentração, é a quantidade dos pigmentos em relação às resinas. Quanto tem de pó dentro dessa tinta e quanto tem de líquido, no caso das resinas. Todo produto, sem exceção, fundos, seladores, massas, tintas e vernizes, são elaborados sob o conceito de PVC, sendo ele super premium, premium, standard ou econômico. É o PVC que determina a quantidade de resistência, durabilidade, porosidade de uma tinta. A gente está começando a falar sobre o PVC, fica ligado, então vamos lá. PVC é relação entre a concentração dos pigmentos. Então, se a gente pensar o seguinte, ó, dentro de uma tinta tem pó
né, que são as cargas, os pigmentos, que eles são em pó, e tem os líquidos, que são as resinas. O PVC é pigmento, veículo, concentração, ou concentração do pigmento em relação ao veículo. Para quem não sabe, veículo e resina é a mesma coisa. Então quer dizer que é a concentração do pigmento em relação à resina. Quanto eu tenho de pó e quanto eu tenho de tinta, de resina dentro de uma tinta. Isso determina muito resistência, cobertura, durabilidade de um produto. Seja tinta, seja complemento, seja acabamento e assim por diante, tá bom? Então a gente está começando a falar sobre o PVC da tinta. De novo, todo produto, sem exceção, fundos, seladores, massas, tintas e vernizes, são elaborados sobre o conceito de PVC, sendo ele super premium, premium, standard ou econômico. Fica ligado nisso daí, tá bom? Bem, finalizamos o primeiro módulo, finalizamos iniciando o PVC, né? Falando sobre PVC. Então não esquece que vamos ter o segundo módulo de tecnologia das tintas. Eu comecei o assunto de PVC e vou finalizar o assunto de PVC no segundo módulo. Então não esquece, finalizando agora o primeiro módulo da tecnologia das tintas aqui no Por Dentro da Lata da TV Bellinzone. E espero que você acompanhe o próximo módulo, né, que é o módulo 2, também do Tecnologia das Tintas. E olha só, eu sempre gosto de colocar essa frase em todos os meus treinamentos. O que importa realmente está dentro da lata. Então sempre quando você for escolher a sua marca, o seu produto, escolha pelo conteúdo que ele vai te oferecer como benefício, como atributo, o produto dentro de uma marca de qualidade, dentro de uma marca que você goste, mas não somente marca, tá? Procure sempre estar escolhendo uma tinta de acordo com o que ela vai te oferecer de cobertura, de rendimento, de durabilidade, de preço, que é muito importante, ok? Obrigado por assistir e te espero no segundo módulo aí do treinamento de tecnologia das tintas. Até mais!